Napoleão, o cão. O instinto animal é incrível. Certa vez conseguimos alugar um salão para fazer bailes e animar as pessoas que nos acompanhavam nessas festas. O salão ficava na região da Zona Leste de São Paulo e era bem próximo a uma estação de trem. Antes de iniciar ou oficializar ou inaugurar o início dos bailes, tivemos o compromisso de fazer algumas adaptações para dar aquele ambiente de salão. Desde o piso, que era rústico, até pintar a parede de preto, sim, porque em salão de festa, no mínimo, as paredes precisam estar pintadas em um tom bem escuro, para dar aquele clima interno. Ambiente bem escuro. Além das instalações de luminárias coloridas, globo, etc. E começamos a fazer a obra, mão na massa. Tudo pronto. Chegado o dia de inauguração, até que tudo foi muito bom, apenas 2 detalhes não corresponderam. Um foi o público, praticamente não apareceu ninguém. Além de nós da equipe, bilheteria zero. Ah, sim, apareceram também os fiscais da prefeitura porque uma senhora, uma vizinha, os havia acionado porque ficou sabendo que ali naquele salão iria acontecer, durante a noite e madrugada adentro, bailes. E os fiscais vieram com seus equipamentos para medir a altura do som. Tivemos de deixar bem baixinho. Agora imaginem só um salão de festas com seu som baixo. E o outro detalhe foi que havíamos esquecido de que, como nós, após o término dos bailes, voltaríamos para casa. Não era comum naquela época condução ou transporte na madrugada. Não morávamos perto do salão. Durante o pouco tempo que ficamos com esse salão alugado, sempre, logo após que se encerrava o baile, íamos a pé, caminhando, até a estação de trem, pois já era madrugada. Lá na entrada aguardávamos a abertura da bilheteria, adentrávamos e aguardávamos o primeiro trem com o destino nosso. Ao chegar nesse nosso destino parcial, porque da estação de trem que desceríamos até onde morávamos tinha um percurso ainda muito grande. Como também não havia transporte, no caso ônibus, ou uma perua combi que faziam lotações com saída na frente da estação. Já sabíamos que iriam demorar. Então, era comum seguirmos a pé até nossas casas, e assim fazíamos. Numa madrugada dessas, enquanto caminhávamos rumo ao nosso destino, eu e os meus amigos, seguíamos conversando, contando piadas, rindo alto, fazendo barulho. Em nosso trajeto éramos obrigados a passar em frente a uma padaria. E nesta madrugada, quando chegamos nessa padaria que estava abrindo suas portas, nem todas as portas de aço dela estavam abertas, deparamos com alguém da padaria próximo de um cachorro da raça pastor alemão. E o cachorro, que era enorme, assim como sua língua que estava para fora de sua boca, ao ouvir nossa algazarra saiu de próximo desta pessoa que estava ao seu lado e numa velocidade incrível veio correndo em nossa direção latindo, bem bravo. Au! 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 E começamos a correr assustados. Au! 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 Apenas lembro-me de uma pessoa gritando o nome do cachorro. Napoleão! Napoleão! E corríamos. O cachorro latia e também corria em nossa direção. Au! 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 Só que, uma situação estava acontecendo. Ele corria apenas na direção de um de nossos amigos. E quando esse nosso amigo percebeu que o cão corria apenas atrás dele, esse nosso amigo criou asas em seus pés que o fazia correr como o vento, até mesmo mais rápido que o Napoleão, o cão. Agora parece engraçado, mas no momento foi assustador. E a pessoa lá da porta da padaria chamando em voz alta, gritando mesmo. Napoleão! Napoleão! E o Napoleão nada de atender. Ele queria mesmo era abocanhar esse nosso colega. Au! 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 Napoleão! Napoleão! Au! 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 E nada de o cachorro atender. Até que esse nosso colega viu um daqueles postes que tem placa de sinalização de trânsito, aqueles que os postes são de ferro e com uma espessura bem fininha e não são muito altos não. Ele viu um desses, se agarrou nele e trepou o máximo que pode. O cachorro o alcançou e ficou embaixo latindo e rosnando. Au! 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 RRRRRRRR. Da padaria a pessoa gritava. Napoleão! 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 Até que o cachorro, provavelmente, percebeu que não teria êxito.
E reconhecendo a voz da pessoa na padaria, desistiu. Esse nosso colega desceu do poste, que não era mesmo muito alto, mas de um tamanho suficiente para que o Napoleão não o mordesse a perna ou os pés. Depois disso seguimos viagem. Que susto! Agora pasmem. No outro final de semana, em outra madrugada, ao retornarmos da mesma forma que a semana anterior. Quando chegamos em frente a essa padaria que novamente estava se abrindo, adivinhem quem estava lá sentado com a língua para fora da boca nos aguardando. Ele mesmo. O Napoleão. E aconteceu tudo da mesma forma. No meio daquele povo todo, adivinhem atrás de quem ele correu. Isso mesmo, novamente atrás desse nosso colega. Au! 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 E o que esse nosso colega fez para se esquivar do Napoleão? Sim. Subiu novamente naquele mesmo poste de ferro. Au! 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 RRRRRRR. De lá da padaria só ouvíamos: Napoleão! Napoleão! Por sorte, novamente nada aconteceu. Nem com a gente, muito menos com esse nosso colega. Da próxima vez que me disserem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, irei contestar dizendo que cai sim, com esse exemplo do Napoleão.